Após a eliminação do Flamengo na Copa Libertadores, Tite balança e balança muito, de acordo com informações de diversos segmentos e setoristas. O Flamengo, sim, pela primeira vez cogita desligar o atual treinador da equipe a 2 meses do fim da temporada. A situação nada fácil para uma reposição ou mesmo para uma solução, digamos assim, mais criativa. Ao final desse vídeo, eu vou dizer qual que é a minha opinião sobre o Tite ficar ou sair, o que eu faria, né, se lá estivesse. Mas durante esse vídeo, eu vou dizer para vocês qual que é a única opção viável que o Flamengo tem. E vou explicar por quê. Afinal de contas, esse tipo de movimento interfere não só com o clube que quer contratar, mas também na gestão de carreira do profissional que vai assumir eventualmente essa bucha, digamos assim, né? Afinal de contas, vamos combinar que não é um trabalho muito estável. Então, tudo tem a ver com a gestão da carreira. E carreira que você pode iniciar no futebol a partir de R$ 97. Eu não estou falando de R$ 97 por mês. O Laboratório de Futebol voltou com a maior promoção da história desse canal, tá? Para tentar motivar você aí, tentar devolver um pouco o ânimo para essa vida de quem gosta de tática. Então, aproveite a promoção do Laboratório de Futebol, o curso Explorando o Jogo, excepcionalmente volta a oferecer a maior promoção da história desse canal. R$ 97, pagamento único, e você vai ter um baita curso que vai iniciar ali você na análise de desempenho, tá bom? Então aproveita a promoção do Laboratório do Futebol, clicando no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado e inicia ali o teu conhecimento, que pode se tornar uma carreira no futebol por R$ 97, pagamento único. Tu ainda pode parcelar, vai sair, sei lá, R$ 18 por mês, tá? Então aproveite! Então deixa eu explicar esse negócio pra vocês. Vamos falar sobre tática sem tatiquez. Pessoal, depois da eliminação da Libertadores e os erros cometidos pelo Tite, também não tá numa situação nada fácil, tendo em vista os problemas da temporada, o Flamengo, óbvio, que se frustra e se revolta com a eliminação tão precoce numa Copa Libertadores, que vai ter um de seus grandes rivais ali na semifinal podendo avançar para a decisão contra a mesma equipe. Quando o Botafogo ganhar do Peñarol, vai ficar mais feia essa eliminação, e em meio à guerra política no Flamengo, a chapa de situação se vê ali pressionada pela troca. Gente, a primeira opção do Flamengo, óbvio que vai ser o Felipe Luiz, tá? E isso já foi dado por algumas pessoas, em especial o André Hernan já falou sobre isso, tá? Só que, gente, vamos combinar aqui, vamos entender essa situação pro Felipe, pro Flamengo, esse casamento ali. Tá? Eu vou aqui refletir com você antes de falar do Kudê, que é a única opção viável, né, para o Flamengo nesse momento. Eu vou explicar. Gente, o Felipe, ele ainda não tem nem o diploma do profissional. Eu não tô nem querendo questionar a capacidade técnica dele, porque tem gente que é acima da média e que pode sim. Aconteceu com o Zidane no Real Madrid, embora tenha feito uma base bem mais longa do que o Felipe. Pode ser, pode dar certo, por que não? O Flamengo é cheio dessas histórias e existem essas místicas. Mas vamos lá, gente. O Felipe entraria faltando 60 dias para acabar uma temporada, prestes a uma muito provável mudança de diretoria completa do Flamengo. Então, na verdade, o Felipe estaria ali basicamente salvando a pele de uma turma que talvez nem fique lá. E dependendo de como ele fechar com essa galera, ele acaba até se queimando com quem vai assumir. Sem falar na bucha que é você assumir o Flamengo, que praticamente só pode perder. Que dificilmente você vai ganhar um mérito por conquista. Você vai possivelmente ali só levar 2 meses de temporada para depois sair. Então o Flamengo, se
se contratar o Felipe, pode estar rifando um ídolo que pode ser uma opção no futuro. Do lado do Felipe, na gestão de carreira dele, isso seria uma roubadaça. Uma roubada, ter uma oportunidade dessa maneira, e ele podia se queimar com o Tite, com quem nutre uma ótima relação. Essa situação até aconteceu, né, em 81, isso eu sei por conta da obra do ótimo Dudu Monsanto. O Carpegiani, ao aceitar o cargo, se queimou com o Dino Sani e não se falaram. Então, assim, isso tudo coloca um contexto de que o Felipe, na verdade, não é uma opção, que o Felipe não vai aceitar. E que, se aceitar, a diretoria do Flamengo devia preservar um ídolo, e talvez a própria torcida deveria não abraçar um movimento desse, tá? E aí, a gente vai falar do Kudê, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês taticamente como é que funcionam os times desse treinador, e você vai entender que ele tem tudo a ver, ele tem a cara do Flamengo que a torcida viu no Jorge Jesus. Dentro da América do Sul, ele é o técnico, junto com o Marcelo Galhardo, talvez técnico mais parecido com o estilo do Jorge Jesus, tá? Ele é o técnico muito, muito parecido com o estilo do Jorge Jesus, inclusive liderando durante a sua estadia no Brasil, pelo Atlético, pelo Inter, liderando o ranking de times que mais marcam alto no país, que menos permitem troca de passe durante a construção dos seus adversários. Vamos lá ver como é que jogam os times do Kudê, de uma forma bem breve, claro. Pessoal, esse aqui é o Internacional do Kudê, que poderia ter sido campeão brasileiro, né? Se ele não tivesse dado no pé. Ele é um cara cheio ali dos problemas, digamos assim, né? Mas o Kudê, naquele time, ele partia de uma plataforma essencialmente argentina, de 4-4-1-1, a cara do futebol argentino, essa plataforma, para um 4-1-3-2, onde o Edenilson deixava de ser um volante para ser um meia, o Patrick era um meia de força do lado esquerdo, Marcos Guilherme, um meia de força do lado direito, e o Galhardo virava um atacante em dupla com Abel Fernandes, né? Então, o Internacional era líder disparado do Campeonato Brasileiro quando o Kudê decide sair. Ele vai para o Celta de Vigo. Lá, ele repete a mesma dinâmica. Um destro pela direita, o Serve canhoto pelo lado esquerdo, e Iago Aspas sendo o segundo atacante atrás do Larsen, com o Beltrán se tornando esse cara de meio, né? Esse 4-1-3-2 bastante claro. No Atlético Mineiro, o Kudê foi o cara que fundou a melhor dupla de ataque do Brasil, né, nos últimos 2 anos, que é Paulinho e Hulk. Em termos de pontos conquistados, essa foi a melhor campanha, tá, da vida do Kudê. Na verdade, a demissão do Kudê pelo Atlético foi uma situação muito conturbada. Parece que os R's ali passaram a odiar o Kudê e forçá-lo que pedisse demissão. Meio que implodiram um trabalho que tinha tudo pra dar certo. Demitiram o Kudê a 4 pontos do líder. Cara, eu arrisco dizer que se o Kudê não tivesse sido demitido pelo Atlético ano passado, o Atlético teria sido campeão brasileiro, tá? Foi inacreditável o que foi feito. Eu vou mostrar pra vocês depois. E o time era basicamente esse, né? Então, tinha de novo o Edenilson. Lógico que depois o Edenilson acabou perdendo a posição. Inicialmente tinha o Patrick do lado esquerdo, o Pavon do lado direito, jogando muito bem naquele início de temporada. E a dupla de ataque. Ele inicia a temporada com o Johan, que o acompanhou de novo ao Internacional. E termina a temporada, e termina a sua participação já com uma dupla Paulinho e Hulk estabelecida. E esse 4-1-3-2 bastante claro. Isso é a cara do futebol argentino, não o 4-1-3-2, mas esse 4-4-1-1. E a gente vai ver que, por exemplo, a seleção campeã do mundo atualmente, que foi a Argentina, venceu a Copa com essa mesma plataforma, tá? Um jogo de força, uma ocupação de espaço sem pensar muito na amplitude, sem pensar muito numa ocupação mais racional, mas pensando muito nesse jogo de físico e força, e aquele time jogando com o Di Maria do lado esquerdo e o Depou do lado direito, com o pé aberto, surpreendeu a França daquele jeito. Vamos falar sobre a carreira dele e vocês vão entender o porquê que o Kudê certamente aceitaria essa proposta. O Kudê pelo Racing foi campeão argentino, né? O que não é tão comum pelo Racing, né? Tendo River e Boca por lá. E aí depois ele veio para o Internacional, onde foi de novo muito bem e deixou o Inter na mão ao ir para o Celta de Vigo.
Depois de sair do Celta de Vigo, onde ele lutou, digamos assim, mais na parte de baixo da tabela, muito por conta da situação do clube onde atuou, ele foi para o Atlético Mineiro para um projeto ambicioso dos Zerres, só que eu acho que a prioridade dos Zerres era se tornar SAF, e eu acho que ele indo muito bem acabou atrapalhando um pouco isso, assim, não dá muito para entender. Ele teve só 6 derrotas no Atlético e tinha um aproveitamento médio de 2 pontos por jogo, tá? Ele deixa o Atlético muito bem, e o Filipão, quando chega, perde 7 jogos seguidos e ainda assim briga pelo título no fim da temporada, tá? Então, só para vocês terem uma ideia como o trabalho era muito bom no Atlético, não dá para entender. E aí ele chega no Internacional num contexto até semelhante ao que seria o contexto atual no Flamengo. Ele chega no Internacional já há dias do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, chega eliminando o River Plate e aí tem a história do Ener Valencia e tudo mais. Esse ano, inclusive, ele vinha preparando o Inter para jogar nesse 4-1-3-2. O Inter passou a ter 3 centroavantes de referência, Ener Valencia, o Lucas Alário e o Rafael Borré. Então o Kudê ele já pensava em fazer desse time um time mais autoral dele, né, nesse 4-1-3-2, ou seja, o Flamengo jogando basicamente com a formação que o Jorge Jesus, por exemplo, foi campeão em 2019. Por que Kudê é a única opção, né? Porque nos 2 últimos trabalhos ele acabou não tendo condição de trabalho e acabou também com o seu estilo estouradão, também ajudando a uma implosão deles, né? No Atlético Mineiro, esse problema com os R's que eu já falei e um temperamento dele muito forte, acabando ali colocando os pés pelas mãos e saindo de um trabalho que era muito promissor. E no Internacional, a tragédia humanitária do Rio Grande do Sul, que freou um ótimo início de brasileiro que o Inter vinha fazendo, vencendo Palmeiras fora, vencendo Bahia em casa, começando uma trajetória positiva, e aí veio os alagamentos, né, e em seguida o retorno gradual, lento, e o Inter sofreu grandes prejuízos, e só agora, né, já com outro treinador, Roger Machado, o Inter passa a se recuperar. O Kudê tá no mercado, ele já vem de 3 trabalhos ruins por motivos diferentes, embora no Atlético, repito, fosse um trabalho bom, e se a diretoria chega para ele, né, ele conhece futebol brasileiro, já sabe qual é a maior potência, se a diretoria chega para ele e fala, cara, te contrato se você vier aqui, mas é o contrato de risco, cara, tu vem aqui por 2 meses, aí vai ter eleição, cara, dependendo do que tu fizer, a próxima chapa, seja a situação, seja a oposição, conversa contigo ou não. No mínimo, ele chegaria como franco atirador, se ganhasse alguma coisa, seria muito exaltado, se perdesse a culpa não seria dele, então ele viria como um franco atirador e um cara com um temperamento muito difícil, talvez ajudasse a equilibrar um pouco o que se tornou esse Flamengo dos bons moços, né, do Tite. Agora, sobre a saída do Tite, eu vou dar minha opinião, tá? Em que pese o trabalho seja, nesse momento, decepcionante, apesar das dificuldades que a gente não pode ter memória seletiva e esquecer das lesões, do que o cara preparou o time pra fazer de um jeito e acabou acontecendo de outro por conta das lesões, perdeu sempre o melhor jogador da vez, primeiro Cebolinha, depois Pedro, depois Luiz Araújo fez uma falta danada contra o Peñarol. A gente não pode esquecer disso e também tem que analisar uma coisa. Gente, você traz um nome de peso como é o Tite e o trabalho começa a ir mal, se você demitir, cara, você tira a responsabilidade dele nesse processo. Você basicamente entrega para ele de bandeja uma desculpa que ele pode usar para reconquistar a credibilidade perdida, ou sequer para nem perder a credibilidade. Se você contrata uma grife como essa, que tem muito a perder caso dê errado, você também tem que expor essa grife até como um escudo. Não exatamente com um escudo para salvar a pele do presidente, mas como um cara que vai saber que ele vai se prejudicar na própria carreira, se fracassar em todas as frentes. Então, um cara como esse, você tem que deixar terminar o trabalho. Termina o trabalho, mostra o que você sabe. Se você não ganhar nada, você não vai poder reclamar de falta de condição de trabalho. Se você ganhar alguma coisa, parabéns, não foi mais do que sua obrigação. Obrigado e até a próxima. Eu acho quase impossível o Tite ficar no Flamengo para a próxima temporada. Isso é até, de certa forma, frustrante, porque o trabalho teve, sim, bons momentos. Mas acontece, a gente não pode negar e jogar contra a própria cultura do Flamengo num momento que não tem ninguém lá muito disposto a romper com essa cultura. Até porque o próprio Tite talvez não tenha merecimento para que seja ele o cara para romper essa cultura. Então, assim, se você tem um técnico como o Tite,
que é um cara grande do futebol, você manter ele comprometido até o final, não cria justificativa para ele depois usar e dizer que não deu certo porque no Flamengo ninguém dá certo, etc, etc, porque é uma justificativa que todo mundo vai comprar. Mantém ele comprometido, faz ele se obrigar a vencer essa Copa do Brasil no mínimo e fazer o que for possível no Brasileiro para poder, se o pessoal vacilar, vencer também. Então eu não demitiria o Tite, até porque você só tem uma opção de reposição. Você vai começar um trabalho para entregar daqui a 60 dias. A próxima diretoria vai ter que decidir, então você não tem como contratar um técnico pro ano que vem agora. Então o cenário é muito restrito. Você, para decidir, precisa decidir com uma quantidade muito limitada de opções. E eu acho que não carece disso. Acho que não carece disso. Essa é a minha opinião, tá bom? Mas, tá dito aí, caso a diretoria faça, na minha opinião, o Flamengo tem uma única opção e é uma opção alinhado com o que a torcida gosta, já que a vontade é de agradar sempre o torcedor e é alinhado até com o que o clube talvez esteja precisando nesse momento de choque de gestão, de um choque até de comportamento, tá bom? Depois você me conta aí o que você achou e não se esqueça que você tem a maior promoção da história desse canal para começar a aprender sobre tática. Estou falando do curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. Aproveita, clica no link na descrição do vídeo, no comentário fixado e abraça essa promoção e essa oportunidade de, sei lá, conquistar uma nova carreira, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.